Olá, tudo bem? Prontos para uma aula de matemática aplicada? Vamos começar? Vamos começar relembrando a classificação de um triângulo. Triângulo pode ser classificado de duas maneiras. Quanto aos seus lados, e se for quanto aos lados, um triângulo pode ser equilátero, com três lados iguais, pode ser isósceles, com apenas dois lados iguais, ou pode ser escaleno com os três lados diferentes. Essa é a classificação de um triângulo quanto aos lados. Equilátero, isósceles, escaleno. Mas tem uma outra ainda. Ele pode ser classificado também quanto aos ângulos. E quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, os três ângulos menores que 90 graus. Ele pode ser retângulo, um ângulo igual a 90 graus. E ele também pode ser obtusângulo, com um ângulo maior do que 90 graus. Então, quanto aos lados, equilátero, isósceles e escaleno. Quanto aos ângulos, acutângulo, retângulo, obtusângulo. Qualquer triângulo pode ser classificado de uma ou de outra maneira. Ok? Então, vamos refazer dois exercícios que eu tinha passado aí para vocês na primeira semana de abril. Olha o primeiro. Era a questão número 10. Responda a cada pergunta a seguir e justifique sua resposta. Letra A. É possível construir um triângulo com os lados 6, 9 e 4 centímetros? Uai, você se lembra daquela condição de existência de um triângulo que eu falei para vocês? Um lado nunca pode ser maior nem igual à soma dos outros dois. Ele tem que ser sempre menor. Claro que eu não preciso fazer isso com os três lados. É só pegar o maior lado, no caso aqui da letra A, o maior lado não é 9 centímetros, então eu verifico se ele é menor do que a soma dos outros dois, que no caso é 6 mais 4. 9 é menor do que 6 mais 4? Sim, 9 é menor do que 6 mais 4. 6 mais 4 é 10 e 9 é menor do que 10. Então, na letra A é possível construir sim. E na letra B, será que é possível construir esse triângulo aqui? 4, 3 e 7 centímetros? Pega o maior lado, que é o 7, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois, 4 mais 3. 4 mais 3 também dá 7. 7 é menor que 7? Não, hein? 7 é igual a 4 mais 3. Então, esse triângulo da letra B aqui não tem jeito de ser construído, não. E o da letra C? É possível construir o triângulo com os lados 12, 12 e 25? 12 mais 12 não é 24? 25 é menor ou é maior do que 24? Maior, não é? Então, olha lá. Não. 25 é maior do que 12 mais 12, que dá 24. Então, só é possível existir o triângulo quando o maior lado for menor do que a soma dos outros dois. Só deu certo na letra A. Se for igual, não dá certo. Se for maior, também não dá certo. Essa era a questão de número 10. Questão número 11. Calcule o valor de x em cada triângulo a seguir. Letra A. Observa bem aqui esse triângulo. Triângulo ABC. Olha os ângulos. X, 48, 78. Peraí, esses três ângulos aqui não são os ângulos internos desse triângulo? Quanto que é mesmo que dá a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus? Então tá aí. Soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, se eu somar esses três ângulos, tem que dar 180 graus. X mais 48 mais 78 graus. 180 graus. Está aí. 48 mais 78, 126. 126 está positivo, como é que ele passa? Negativo. 180 menos 126, 54 graus. Está aí a solução do problema número 11, ele era tranquilo, né? A letra A. Ainda tem mais uma letra, letra D. Novamente, os três ângulos internos de um triângulo qualquer aí, não importa qual é o triângulo. A soma desses ângulos tem que dar 180. Então, vamos lá. X mais 20, mais 2x, mais x, é igual a 180. Eu vou somar o x mais 2x mais x, que vai dar 4x, e já passo o 20 para o outro lado, que vai negativo. 4x, 180 menos 20. 180 menos 20? 160. 4 está multiplicando x, vai passar dividindo. 160 dividido por 4, 40 graus é a solução da letra D. Então era tranquilo, né? Bom, agora nós vamos ver um outro conteúdo, um conteúdo que nós vamos precisar muito aí para frente. São os pontos notáveis
de um triângulo. Tem vários pontos que nós precisamos estudar e nós vamos começar estudando mediana e baricentro. Nós vamos começar primeiro entendendo o que é uma mediana. A mediana de um triângulo é um segmento com extremidades num vértice e no ponto médio do lado oposto desse mesmo vértice aí, num triângulo, cara, estou falando de um triângulo. Num triângulo, então, como ele tem 3 vértices, então ele vai também ter 3 medianas. E essas medianas vão acabar se encontrando num ponto chamado baricentro. Então, o baricentro de um triângulo é o ponto de encontro dessas medianas, que são 3 medianas. Vamos tentar entender como é que isso funciona? Eu vou usar um programa que está gratuito aí na internet, que é o GeoGebra, muito bom. Vamos ver como é que eu faço isso. Vamos encontrar as medianas de um triângulo e o baricentro desse mesmo triângulo. Vamos lá, então? Muito bem. Usando o GeoGebra, vamos construir um triângulo. Aqui nesse menu aqui, a gente vai nesse triângulo, esse desenho do triângulo, clica em polígono e marca 3 pontos. Observe que cada 2 pontos que você marca já forma um lado de um triângulo. A hora que eu fecho o triângulo, que eu volto no primeiro ponto, o triângulo está formado. Esse é o meu triângulo, não importa qual é a classificação dele, né? É um triângulo. Eu quero descobrir uma mediana desse triângulo aqui. Por exemplo, eu quero descobrir a mediana que vai do ponto A até o ponto médio do lado BC, porque para ser mediana, ela tem que ir de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Para mim encontrar o ponto médio aqui de BC é fácil. Eu vou aqui, ó, nesse segundo quadrinho, clico em ponto médio ou centro, clico no ponto B, clico no ponto C, olha lá o ponto médio. Mas deixa eu aproveitar e encontrar o ponto médio dos outros lados também. Ó. A, B, olha o ponto médio. A, C, olha o ponto médio. Como eu quero traçar a mediana aqui, eu volto aqui, agora nesse menu aqui, nesse terceiro quadrinho, e clico aqui em segmento. Clico em A, clico no ponto médio do outro lado. Pronto, está aqui a minha mediana. Ela vai do vértice até o ponto médio do lado oposto. Quer ver a mediana que passa por B? Olha aqui, ó, clica em B, clica em F. Aí a outra mediana. O triângulo tem 3 medianas, então olha só, clico nesse vértice, clico nesse outro ponto, aí a terceira mediana. Observe isso aqui. As 3 medianas se encontram em um único lugar. Eu vou até marcar esse ponto aqui. Olha como é que eu faço. Vou lá no menu, no segundo quadrinho, ponto em objeto, clico lá no encontro deles. Ah lá, é o ponto G. Esse ponto G aqui é o encontro das 3 medianas, tem um nome especial. É o baricentro do triângulo. Ponto de encontro das 3 medianas. Se eu tirar as seleções de construção aqui, eu clicando aqui nesse primeiro quadrinho aqui, nessa setinha, eu posso fazer esse triângulo aqui se mexer. Tá vendo esses pontinhos azuis aí, ó? Os vértices do triângulo, eu posso mexer neles à vontade. Olha lá. Olha o ponto B. Olha o ponto C. Mas observe o ponto G. Esse ponto G aqui continua sempre sendo o ponto de encontro dessas 3 medianas. Ele nunca muda. Ele não muda. Olha lá. Sempre o ponto de encontro. Todo triângulo tem esse ponto G aqui. Ó. É o baricentro desse triângulo. Ponto de encontro das 3 medianas. Certinho? Muito bem. Acabamos de ver, então, como é que eu faço para encontrar o baricentro de um triângulo através das suas medianas. Da mesma forma, existem outras coisas importantes também nesse triângulo. Né? E a outra coisa é a bissetriz. Todo triângulo tem 3 bissetrizes. E essas 3 bissetrizes se encontram também em um mesmo ponto, chamado incentro. Mas o que é mesmo uma bissetriz? O que é mesmo? Bissetriz de um triângulo é um segmento com extremidades, deixa eu tirar isso aqui, num vértice e no lado oposto que divide o ângulo desse vértice em 2 ângulos congruentes. Você viu isso? Então a bissetriz é um segmento, mas pode ser uma reta também, não tem a menor importância, que divide o ângulo em 2 partes iguais, congruentes. E onde essas 3 bissetrizes de um triângulo se encontram, nós damos o nome de incentro. Ponto de encontro das bissetrizes
de um triângulo. Então, são duas coisas importantes aqui. São as bissetrizes, né, de um triângulo, tem 3 bissetrizes, cada vértice tem uma bissetriz, e o incentro. Na verdade, não é exatamente o vértice, né, é o ângulo, né, onde se encontra aquele vértice, é que possui uma bissetriz que divide esse ângulo em 2 partes iguais. E o incentro é um ponto de encontro das 3 bissetrizes de um triângulo. Muito bem, vamos construir aqui no GeoGebra um triângulo. Vou aqui nesse menu, onde tem esse triângulo, clico nele, clico em polígono, marco os 3 pontos aqui. Quando eu clicar no primeiro ponto de novo, eu fecho o triângulo, fecho o polígono, fecho o triângulo aqui, o triângulo está pronto. Eu quero encontrar as bissetrizes desses 3 ângulos. Eu vou começar com esse ângulo A, que é o A chapéu. Para encontrar a bissetriz aqui, dividir esse ângulo em 2 partes iguais, eu venho aqui nesse menu, clico aqui nessa 4ª posição, clico em bissetriz, e aí eu escolho os 2 lados que formam o ângulo que eu quero dividir no meio. Eu vou clicar aqui em AC, clico em AB, pronto. Está aqui a minha bissetriz. Essa bissetriz dividiu esse ângulo aqui em 2 partes iguais. Inclusive, agora eu vou verificar se eles são iguais mesmo. Mas observa que apareceu também essa reta aqui, ela é perpendicular à bissetriz. Ela é também uma bissetriz, mas não nos interessa, de um outro ângulo aqui. Vou clicar nela com o botão direito, clico em exibir objeto e ela desaparece. Já está aqui então a bissetriz, já vou passar a traçar também a bissetriz do B chapéu aqui. Bom, clico num lado, clico no outro, está aí a bissetriz. Não preciso dessa reta que é a perpendicular, botão direito, exibir objeto, desapareceu. Para mim encontrar esse ângulo aqui, clico num lado, clico no outro lado, aí está a bissetriz. Esse aqui eu não preciso dele, botão direito, exibir objeto. Prontinho, aqui estão minhas 3 bissetrizes. Observe que as 3 estão se encontrando aqui nesse mesmo ponto. Esse ponto aqui é um ponto especial. Eu, inclusive, vou dar um nome para ele. Eu venho aqui de novo nesse menu, clico aqui no segundo quadrinho, clico aqui em ponto em objeto, vou lá naquele pontinho lá certinho, clico nele. Pronto. Esse ponto D aqui recebe o nome de incentro. Ele é o ponto de encontro das 3 bissetrizes de todo o triângulo. Todo triângulo tem um incentro. Mas eu ainda preciso verificar se realmente essas retas aqui são bissetrizes desses ângulos aí, né? Será que esse ângulo é igual a esse é igual a esse, esses dois também, será que são iguais? Para fazer isso, é só eu descobrir que ângulos são esses dois aqui. Ó. Eu venho aqui nesse menu, clico nesse ângulozinho aqui, clico no primeiro onde está escrito ângulo. E agora, olha só, para mim descobrir que ângulo que é esse aqui, onde está o A é o vértice desse ângulo aqui, eu vou clicar nos pontos que formam esse triângulo, cujo vértice é o A. Sempre aqui, ó, nesse sentido, sentido horário, tá? Então, clico em B, clico em A, clique em D. Aí, o ângulo é de 38,53. Vamos ver esse outro ângulo aqui? Clique em D, clique em A, clique em C. Não está dando para ver porque eles ficaram juntos demais aqui, mas agora eu vou separá-los, né? Deixa eu aproveitar logo e descobrir quais são esses ângulos aqui. Clique em A, clique em C, clique em D. Descobri esse ângulo aqui. Agora eu vou descobrir esse outro aqui. Clique em D, clique em C, clique em B. Agora eu vou tentar descobrir esse. C, B, D. O último, D, B, A. Ficou tudo junto, né? Mas para mim separar esses ângulos aí, para não ficar um sobre o outro, né? Estão amontoados, eu vou aqui nesse menu aqui, clico lá naquela setinha lá em branco lá, ó, porque assim nenhuma construção vai ficar selecionada. Quando ela está marcada daquele jeito lá, isso significa que eu agora posso separar esses números aí, ó. Aqui. 38,53, 38,53. Iguaizinhos. Bissetriz. E aqui? 22,79, 22,79. Também é bissetriz, é claro. Aqui. 28,68, 28,68. Bissetriz. Prontinho. E ainda tem uma coisa interessante. Eu posso, inclusive, mexer nesse triângulo aqui à vontade, que essas retas continuam sendo bissetrizes, os ângulos são iguais, e esse ponto D aqui, ó,
ele vai ser sempre o encontro dessas três bissetrizes aqui, é o incentro. Você quer ver? Deixa eu clicar aqui no ponto D e mexer com ele, olha lá. Tá vendo o incentro? É o ponto de encontro das três bissetrizes, e continua sendo bissetriz do mesmo jeito. Mais para baixo, deixa eu clicar no outro vértice, olha lá. Deixa eu clicar nesse vértice de cá. Vai observando que não mudam esses ângulos, são iguais, são bissetrizes, e o incentro também não saiu do lugar aqui, ele é sempre o ponto de encontro dessas três bissetrizes aí. Muito bem, foi fácil, né? Vamos ver mais uma vez, vamos ver outro lugar geométrico aí de um triângulo, né? Altura e ortocentro. Bom, a altura eu já sei, eu preciso de uma reta suporte e preciso de um ponto onde essa reta suporte passa, né, para me descobrir a altura. Né? Na verdade, esse ponto vai ser o vértice do triângulo, do triângulo. Todo triângulo tem três vértices, tem três lados opostos, que são os lados suportes, então nós vamos ter três alturas. Mas o que é a mesma altura? Deixa eu relembrar aqui. A altura de um triângulo é o segmento perpendicular à reta suporte de um lado, com extremidade nessa reta e no vértice oposto a esse lado. Eu não falei que tem três alturas? Você tem três vértices, você tem três lados que são os lados suportes, então tem que ter três alturas. O ortocentro é o ponto de encontro das alturas ou dos prolongamentos das alturas de um triângulo. É porque algumas vezes esse ponto de encontro ele sai fora do triângulo. Fora, ele fica de fora, não tem importância nenhuma, continua sendo o ortocentro. Vamos ver mais uma vez, usando o GeoGebra, como é que a gente consegue fazer isso? Muito bem, vamos construir aqui dentro do GeoGebra um triângulo. Clico no desenho do triângulo, polígono, marco agora 3 pontos. A, B, C, fecho voltando no primeiro. Está aí o meu triângulo. Agora eu vou determinar aqui, né, desenhar aqui a altura relativa ao lado BC. São 3 lados, cada um tem uma altura relativa ao lado BC. A altura é um segmento que vai de A até o lado BC e é perpendicular a BC, que é o nosso suporte, né? A base suporte aí. Mas é claro que não tem jeito de encontrar esse segmento desse jeito agora, né? Para andar bem rápido, eu vou fazer o seguinte, eu vou encontrar a reta perpendicular que vai de A até o ponto BC. Aí, ó, essa reta contém a altura. Vou fazer a mesma coisa relativa aos outros lados. Em relativo ao lado AC, marco o ponto B, marco o lado oposto. Está aí a reta que contém a altura relativa ao lado AC. Mesma coisa com o outro. Marco o ponto C, marco o lado oposto. Está aí a reta que contém a altura relativa ao lado AB. Esse ponto de encontro aqui dessas três retas e também das três alturas é o ortocentro. Ele é importante, por isso eu vou marcá-lo. Vou lá em ponto, em objeto, clico bem no meiozinho certinho aí. Prontinho. D, então, é o ortocentro. Tranquilo? Eu já vou aproveitar e já vou marcar esses pontos aqui também, porque eles são importantes. Ó. Por que eles são importantes? Porque a altura relativa ao lado BC vai de A até aqui. Ó. É o E. Relativo ao lado AC, vai de B até aqui nesse ponto. É o lado F, é o ponto F. E relativo ao AB, vai de C até aqui nesse ponto. É o ponto G. Tranquilo? Perfeito até aí? Agora, para não ter muita dúvida, eu vou até mudar a cor e o estilo dessas retas aí. Eu venho aqui nessa reta, clico com o botão direito, vou lá em configurações, mudo a cor, vou pôr a cor vermelha. E o estilo, eu também vou pôr um estilo diferente, eu vou mudar o estilo, vou pôr ele tracejado. Prontinho. Vou fazer a mesma coisa com essa outra reta aqui, ó. Botão direito, configurações, cor, mesma cor, né? Cor vermelha. E o estilo, eu vou pôr um estilo tracejado também. Finalmente, eu vou fazer a mesma coisa com essa outra reta que contém essa altura aqui também. Botão direito, configurações, cor vermelha e o estilo é o estilo tracejado. Pronto. Para ficar bem diferente agora a reta de cada uma das alturas, eu venho aqui em segmento, clico em segmento, vou marcar essa altura aqui, ó, AE, é a altura relativa ao lado BC. BE é a altura relativa ao lado AC. E CG é a altura relativa ao lado AB.
Para não ter dúvida que esses ângulos aqui são de 90 graus, eu venho aqui em ângulo, clico em ângulo, e agora eu vou marcar esses pontinhos aqui, ó. Eu marcar esse ângulo aqui, ó. Quero saber que ângulo que é esse aqui. É fácil. Clico então aqui, ó, o ângulo, clico em D, F, C. Aí, ângulo de 90 graus. Quero saber se esse ângulo aqui realmente é de 90. C, observe que o do meio é sempre o vértice do ângulo. D. Prontinho, tá aí. Quero saber esse aqui também. Marquem B, G, D. Ângulo de 90 graus. Tranquilo? Deixa eu tirar a seleção das ferramentas de construção aqui. Clico lá naquele pontinho lá. Agora nenhuma dessas construções estão selecionadas. Eu vou até mexer aqui, ó, nesse ponto B. Estou mudando o triângulo. Observa que o ortocentro é o ponto de encontro dessas três alturas aqui, ou dessas três retas aí. Observa que eu posso mexer à vontade. Ele sempre vai ser aquele encontro lá. Observa que os ângulos são sempre de 90 graus e pode sair do triângulo. Olha lá, saiu. Mas o ponto D ainda continua sendo o ortocentro. Tá? Certinho? Essas alturas aqui, a altura relativa a esse lado e esse lado acabaram sumindo, porque essa reta aqui não está passando dentro do triângulo, né? Mas se passar, olha lá ela. Olha lá. Olha lá o tanto que é simples. Deixa eu mexer nesse vértice de cá. Olha lá. Esse aqui é o ortocentro. Você viu? Essa altura aqui, ó, ela não aparece aqui nesse desenho, ela não aparece. Mas as retas, os prolongamentos aparecem. Se os prolongamentos aparecem, é simplesmente o encontro deles que importa aqui para nós. Tranquilo? Deixa eu ir para o outro lado. Olha lá. Certinho? Aí o ortocentro. Esse, então, é o ortocentro de um triângulo. Ponto de encontro das alturas desse triângulo. Todo triângulo tem um ortocentro. Ok? É isso aí. Mais um lugar geométrico. Mediatriz e circuncentro. O que é uma mediatriz? Mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta e que passa pelo seu ponto médio. Então, se eu tenho um segmento, se passar uma reta bem naquele ponto médio ali e for perpendicular a esse segmento, então eu tenho uma mediatriz. O triângulo tem 3 lados, cada lado tem uma mediatriz, então o triângulo tem 3 mediatrizes. E o ponto de encontro dessas mediatrizes num triângulo qualquer é o circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo. Certinho? Pode inclusive sair fora desse triângulo algumas vezes. Vamos ver então como é que isso funciona lá no GeoGebra? Vamos lá então. Muito bem, usando o GeoGebra, que é gratuito na internet, vamos clicar aqui nesse quarto quadrinho, na figurinha do triângulo, polígono. Vamos marcar um ponto, outro ponto, mais um ponto, volto no primeiro, fechei o polígono, está construído o meu triângulo aqui. Como eu vou descobrir a mediatriz de cada um desses lados, são 3 mediatrizes, eu preciso dos pontos médios desses segmentos aí. Então eu venho aqui nesse segundo quadrinho aqui, onde está escrito ponto médio ao centro, clico nele, e agora eu clico nas extremidades de cada um desses lados aí. Ó. A, B, aí o ponto médio. B, C, aí o ponto médio. C, A, aí o ponto médio. Mas a mediatriz é uma reta que é perpendicular a um segmento de reta e que passa bem no centro dele, bem no ponto médio dele. Então eu vou precisar construir, né, traçar aqui uma perpendicular a essa reta, cada uma delas, né, passando pelo ponto médio. Então eu vou aqui, nessa figurinha aqui, né, do menu, e clico lá em reta perpendicular. Eu vou descobrir a mediatriz primeiro do lado AB. Então eu clico no ponto D, que é médio de AB. Agora eu clico nessa reta, porque eu quero ela perpendicular a essa reta. Pronto, aqui é a mediatriz do lado AB. Agora eu vou descobrir a mediatriz de BC. Para me descobrir a mediatriz de BC, eu clico no ponto médio, clico no lado onde está o ponto E, aí a mediatriz. Agora a mesma coisa aqui, eu clico no ponto médio de AC, no lado AC, aí a mediatriz. Você está vendo onde é que essas mediatrizes também estão se encontrando? Elas também se encontram num ponto comum.
Esse ponto aqui ele é especial, vou inclusive marcar o nome dele. Vou lá no menu, lá onde está escrito ponto em objeto, clico nele e clico agora nesse ponto de encontro das 3 mediatrizes. Prontinho. Esse ponto aqui é especial. Ponto de encontro das 3 mediatrizes em um triângulo qualquer é chamado de circuncentro. Circuncentro. E é claro, eu posso mexer à vontade aqui nesse triângulo aqui, que esse pontinho G aqui, o circuncentro, ele não vai sair do lugar. Você quer ver? Deixa eu selecionar essa setinha aqui. Quando eu clico nela, nenhum menu de criação fica funcionando. E agora eu posso mexer nesse triângulo à vontade. Olha lá. Olha o ponto G onde ele está. Olha lá, começou a sair ali, né? Deixa eu ver. Ó, saiu do triângulo. Tem alguma importância? Problema nenhum. Não tem nenhum problema. Prontinho. G é o circuncentro. Deixa eu mexer nesse outro vértice aqui. Olha lá, saiu. Saiu de novo. Foi lá para baixo. Bom, está aí dentro do triângulo. Prontinho. Esse camaradinho aqui é que é chamado de circuncentro de um triângulo. Ok? Aí, foi isso então. Tranquilo, não é? Tranquilo? Vamos fazer um feedback aqui, bem rapidinho? Vamos lá? Perguntinha simples. Relacione corretamente essas duas colunas aí, ó, as duas colunas. Na verdade, eu coloquei uma embaixo da outra. Letra A, B, C e D. Eu quero relacionar elas com esses pontos aí, ó. 1, 2, 3 e 4. Vamos dar uma olhada no primeiro aqui, na letra A. Ponto de encontro das medianas de um triângulo. Como é que é o nome? Ponto de encontro das medianas de um triângulo. Vamos ver. 3. Baricentro. Baricentro. Ponto de encontro das medianas de um triângulo. Baricentro. Letra B. Ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo. Você se lembra qual que é o nome? Como é que é o nome? Olha lá. Incentro. Incentro. Letra C. Ponto de encontro das retas suportes das alturas de um triângulo. Você se lembra como é que é o nome? Como é que é? 4. Ortocentro. Finalmente, a letra D. Esse agora ficou fácil demais. Ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. Qual será que é? Qual será que é? 2. Circuncentro. Viu tanto que isso é importante? É importante saber fazer aquelas construções e é importante saber como é que são os nomes, né, desses pontos de encontro, desses lugares geométricos aqui. Medianas, bissetrizes, alturas e mediatrizes. Tranquilo? É simples, não é muito complicado. Tranquilão? Vamos ver mais um? Mais um. Na figura abaixo, M, dá uma olhada aqui onde está o M. É o ponto médio de AC. AC é esse segmento aqui, esse lado aqui. Ó. O que é para mim identificar? Letra A. Eu quero saber de uma mediana. Mediana é o que mesmo? Mediana é um segmento de reta que vai de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Olha, M não é o ponto médio? Se ele é o ponto médio desse lado aqui, então a mediana só pode ser isso aqui, ó. Só pode ser esse outro segmento aqui, ó, que vai desse vértice até o ponto médio do lado oposto. É o BM ou MB. Olha lá, BM que eu coloquei aqui, mas podia ser MB, que era a mesma coisa. Uma bissetriz. Bissetriz não é um segmento de reta ou reta que divide um ângulo em duas partes iguais? Uai, está parecendo que isso aqui é bissetriz, né? Não, se só parece, não serve. Só aparecer, não serve. Dá uma olhada agora no CD aqui. Ó. CD. Observa que esse ângulo aqui tem um risquinho e esse outro ângulo aqui também tem um risquinho. Esses dois ângulos aqui são iguais. Se esses dois ângulos aqui são iguais, então isso aqui só pode ser uma bissetriz. Então, CD é uma bissetriz. Desse aí não há dúvida nenhuma. Certinho? Agora, uma altura. Dá uma olhada numa altura aqui. Ó. AE é altura. Ângulo de 90 graus com a reta suporte. Essa aqui é uma altura. Alguém pode olhar aqui e falar assim, ó, BM também é uma altura, só que esse ângulo de 90 graus aqui é da reta R com AC. Então, BM não é altura, não. AE é altura. Então, AE. Letra D, uma mediatriz. Uma mediatriz é uma reta, pode ser um segmento também de reta, mas na maioria das vezes é uma reta que
passa pelo ponto médio de outra reta e é perpendicular a essa. Olha aqui uma reta R que está passando no ponto médio de AC, porque M é ponto médio, e está formando um ângulo de 90 graus. Então, esse R aqui é uma mediatriz. Ok? Tranquilo? É isso aí que eu queria falar para vocês, então. Certinho? Bons estudos para vocês. Que Deus abençoe a todos.